Continuamos com direitos e prerrogativas dos advogados, mais especificamente no artigo 7º ou 11 do Estatuto da OAB, direito de reclamar. Vejam, alunos, o advogado, eles possuem o direito de reclamar de forma verbal ou escrita, né, sobre qualquer coisa, sobre algo que diz respeito à lei ou algum regimento. Então, durante uma audiência, por exemplo, o juiz impede que o advogado acesse os autos. Então, o advogado, nesse momento, ele pode fazer uso desse direito e reclamar formalmente, né? Ou reclamar a própria ordem dos advogados, ou do Tribunal de Justiça, ou ao tribunal, né? Exatamente para que ele faça valer o seu direito, né? O direito daquele, daquele item específico, daquela situação específica durante uma audiência, ou algum ato cometido, algum abuso cometido contra ele, no exercício da sua profissão, etc. Então, o advogado ele possui esse direito, segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados, de reclamar, de poder reclamar. Esse é um direito específico ali previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados. Outro direito do advogado é o direito de falar, previsto no artigo seguinte, o artigo 12, né, do Estatuto. O advogado ele pode falar sentado ou de pé. Olha só, o advogado pode falar sentado ou de pé, em juízo ou no tribunal, ou órgão público qualquer. Então, esse é um direito do advogado previsto no Estatuto. O advogado pode falar não só de pé, mas também sentado, da forma que preferir. Então, mesmo que o tribunal exija que eles falem todo de pé, que ele fale de pé, por exemplo, ele tem o direito de permanecer sentado. Então, ele pode escolher, seja motivo de saúde ou por preferência, por exemplo, né? Ah, eu quero ficar sentado, eu quero ficar de pé. Então, ninguém pode obrigar o advogado, no exercício de sua profissão, ficar de pé ou sentado em juízo ou no tribunal ou num órgão público qualquer, ok? Então, é um direito do advogado. Outro direito, direito de examinar os autos, artigo 7º, 13. Né? Então, o advogado ele pode examinar sem procuração, anote aí, sem procuração, desde que não esteja os autos sob sigilo. Né? Havendo algum sigilo, o advogado precisa de uma procuração específica para analisar e se habilitar, fazer o pedido de habilitação nos autos. Não estando em sigilo, então o advogado ele pode examinar autos de processo, ou processos findos, ou processos em andamento. Né? Por exemplo, se ele precisa verificar algo no fórum, mas antes disso ele quer ter acesso ao processo. Antes de despachar com o magistrado, ele precisa de ter acesso ao processo para saber do que ele vai tratar com o magistrado. Né? Ou simplesmente para passar um orçamento a um possível futuro cliente. Então ele precisa analisar primeiro o processo, né, os autos do processo, e aí na sequência passar um orçamento ou despachar com o magistrado. Né? Então o advogado ele possui o direito, segundo o artigo 7º, 13, de ter acesso, né, de examinar os autos. Então o advogado ele pode sim consultar, pode tirar cópia, mesmo sem a procuração. A regra é essa, ressaltando aqueles processos que estão sob sigilo. Anote aí, sob sigilo. Estando sob sigilo, ele precisa de uma procuração do cliente, da parte do processo, para que ele possa ter, sim, aí sim, acesso aos autos do processo. Outro direito que nós vamos trabalhar hoje, direito de examinar investigações. Né? O advogado, por exemplo, ele pode examinar os autos de prisão em flagrante, os autos de um procedimento de investigação, do inquérito policial, desse procedimento administrativo, mesmo sem procuração. Anote aí, mesmo sem procuração. Desde que aquele inquérito, por exemplo, as peças dele já estejam, né, estejam encartadas nos autos. Aquilo que não está encartado, obviamente que a gente não se fala em direito de examinar aquilo que ainda não está dentro do procedimento administrativo de inquérito. Então, estando encartado aquela peça, qualquer peça, o advogado possui sim o direito de acesso, de acessar o inquérito, de acessar um procedimento, né? Mesmo que ele não tenha sido formalmente contratado ainda, né? Tudo que estiver encartado, em regra, ele tem acesso a examinar, ele tem direito a examinar os autos do processo. Outro direito, ter vista do processo. Né? Por exemplo, o advogado se deparando com um processo que é físico ainda. Hoje em dia,
dificilmente haverá processos físicos, a maioria por sistemas eletrônicos. Mas se o advogado ainda se deparar com um processo, por exemplo, um processo antigo, arquivado há muito tempo, e o advogado precisa entrar com uma revisão criminal, a exemplo. Então ele tem direito de ir no cartório ou no departamento específico que arquiva isso no determinado tribunal e pedir vista do processo, né, para retirá-los e fazer a análise, né? Quem pode fazer isso? O advogado. Ele pode ir lá e pedir, solicitar. Provavelmente vão marcar a data e horário para que ele volte e retire isso. Ele vai preencher o formulário e aí ele vai poder ter acesso e retirar os autos e levar para fazer o quê? Fazer uma análise. É óbvio que tem um prazo para ele devolver, mas ele pode fazer isso, tirar cópias e aí fazer o que juridicamente é possível posteriormente. Por exemplo, entrar com um processo originário, um processo de revisão criminal, por exemplo. Então ele tem direito, sim, à vista do processo, mesmo ele estando arquivado, ok? Outro direito do advogado, direito de retirar autos-findos da secretaria, por exemplo, né? Então o advogado ele pode retirar esses processos encerrados, sim, mesmo sem procuração, num prazo legal de 10 dias. Então ele precisa, por exemplo, revisar um processo que foi arquivado para ver se não teve nenhuma nulidade ali. Ele pode retirar isso no prazo legal de 10 dias, mas obviamente que, como eu falei antes, ele precisa de solicitar ao setor de arquivo para que em data e horário marcado ele vai lá até lá e retire os autos e faça o que precisar ser feito, analisar, tirar cópias, escanear, etc. Ok? Outro direito do advogado, o direito ao desagravo. Mas o que é o desagravo? O que é o desagravo? Né? Imagine que no exercício da sua profissão, o advogado se vê ofendido, né, por um juiz, por um promotor, por um servidor público. Então, o que o advogado tem, segundo a lei? O direito, né, do desagravo público pela ordem dos advogados. Por exemplo, um juiz, um juiz que ofende o próprio advogado durante uma audiência, né, e aquilo tudo é gravado. A OAB ela pode promover esse desagravo, né, para defender o que? A honra do advogado. E quem vai realizar, quem vai promover isso é o Conselho Regional de Prerrogativas. Isso pode ser de ofício, liminarmente, ou ou a requerimento do próprio advogado, que se vê naquela situação e a OAB não tem, por exemplo, acesso àquilo, não tem conhecimento, então ele pode levar o conhecimento da própria ordem. E se a ordem ficar sabendo por outros meios, sim, de forma liminar e de ofício, a ordem dos advogados pode realizar, né, esse ato solene, esse ato formal, que é o desagravo público, né? E para que é isso? Qual o objetivo disso? O objetivo disso é reparar, né, reparação da injustiça cometida, né, dessa ofensa contra o advogado, né, visando o que nesse momento? Restabelecimento da honra, da reputação do advogado perante a sociedade, perante seu cliente. E essa é a ideia, né? Essa é a ideia dessa cerimônia, desse evento específico, com a presença de algumas autoridades, presença dos representantes da OAB, do próprio advogado vítima e de outras autoridades, ok? Então, os membros da comunidade podem ir lá, e nesse momento é o momento de fazer pronunciamentos, de fazer discursos. Isso é tudo para quê? Qual o objetivo? Não só a punição, né, daquele ofensor, daquele que ofendeu, mas também para fins pedagógicos, né, para fins pedagógicos, para promover, sobretudo, a dignidade da vítima e também um caráter pedagógico, para que aquilo sirva de exemplo, de um caso de exemplo, para que não volte mais acontecer. Então a gente tem esses sentidos da norma, não só para punir, mas também um caráter pedagógico e restauração da dignidade, né, daquele que sofreu dano, um dano moral ali, sofrido às vezes na frente de um próprio cliente, né? Então a conclusão disso tudo é a promoção da justiça, é a promoção da solidariedade social. E isso assegurando que as vítimas de injustiças ou ofensas, elas restabeleçam, né, a sua dignidade, ok? Então, é basicamente isso, o direito ao desagravo público. Outro direito, o direito de usar símbolos
da própria Ordem dos Advogados, artigo 7º também, 18. Né? Então, o advogado ele pode usar símbolos da advocacia, da ordem, na vestimenta, no carro, na toga, na beca, em qualquer lugar que ele preferir. Então, ele pode usar um broche, por exemplo, da OAB, né? Na beca, no carro, pode usar um adesivo da OAB no carro. Então, é um direito do advogado, por vocês podem reparar por aí. Às vezes está passando um carro e aí você olha no cantinho assim, tem um adesivo assim por dentro, Ordem dos Advogados, OAB. Então aquilo é de direito do advogado usar, ok? Então a gente entende que o advogado tem esses direitos. Na próxima aula iniciamos o artigo 7º, 19, né, que é o direito de não depor, ok? Vamos lá?